Olá, boa noite. Guardando vocês entrarem. Inclusive, vou aproveitar para puxar aqui meu carregador, senão... Esse negócio. Olá, pessoal. Oi, Gustavo, Marcelo, Rafaela, Matheus. Marcos entrou. Vou puxar o Marcos aqui. Tá entrando, gente. Oi, Marcos. Oi, Tati, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada por aceitar o convite para participar daqui. Com certeza, o seu livro foi uma leitura muito legal, assim. Que bom. Tenho certeza que foi a obra mais completa e mais esclarecedora. Em muitos momentos, me deixou em uma posição desconfortável, porque eu estava concordando com você num entendimento que é contrário ao físico, ou seja, que vai de encontro à minha atuação, mas eu acho que esse é um dos grandes desafios de nós como acadêmicos, quando a gente combina a atividade da advocacia, que tem um lado, com a atividade acadêmica, e esses esclarecimentos são muito enriquecedores para a nossa visão da prática, né? Então, gente, eu acho que talvez apresentar o Marcos Bueno, que é meu colega lá no doutorado da UERJ, não seja tão necessário assim, porém faz parte da nossa ritualística. O Marcos é procurador de Estado aqui no Rio de Janeiro. Ele é mestre pela NYU, mestre pela UERJ também. Inclusive, esse livro que a gente vai comentar hoje, o assunto que a gente vai comentar hoje, esse livro foi a versão comercial da sua dissertação de mestrado, do mestrado que ele encerrou lá na UERJ, foi orientado pelo Gustavo, certo? Tá certo, é o Gustavo da Gama. Isso. Eu fui o primeiro orientando dele. Ah, é? Não sabia disso. Que legal! Bom, então você terminou o mestrado muito bem com um livrão desses, uma dissertação super boa, e o Gustavo também começou bem, orientando um trabalho muito bacana. Então, gente, e o Marcos é doutorando na UERJ, inclusive a gente é da mesma turma, a gente entrou junto. Enfim, gente, sanção política é um assunto que desperta muitas paixões, digamos assim, porque cria dois times, digamos assim, o time do contribuinte, o time do fisco, e é muito padrão que a doutrina tradicional endosse um posicionamento altamente ideológico e que recai para o lado do contribuinte. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, como que muitos dos posicionamentos endossados pela doutrina, pela jurisprudência durante muito tempo, têm um viés ideológico bastante forte, mas sem expressar isso de maneira clara na sua argumentação. Outro alerta, antes de eu começar a perguntar ao Marcos, a fazer perguntas para o Marcos, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui pela caixinha ou então nos comentários. Se vocês puderem mandar pela caixinha de perguntas, é melhor, porque é mais fácil de controlar quem for mandando perguntas do que nos comentários. Às vezes no comentário vai ficar um pouco perdido, mas de qualquer maneira, no finalzinho eu vou até dar uma catada nos comentários só para garantir que a gente não deixou nada passar, tá? Bom, então é isso. Gente, depois das apresentações, Marcos, muito obrigada novamente por aceitar o convite. E eu queria que você começasse simplesmente explicando a diferença entre sanções não pecuniárias e esse termo sanção política, ou outros termos que também são utilizados, sanção moral, indireta. Tá. Primeiro, Tati, obrigado pelo convite. É um prazer aqui, é uma honra aqui participar da live com vocês aqui, do Tributário em Jogo. Eu tenho assistido as lives, assim, são ótimas. Eu assisti com muita atenção as duas últimas, especificamente, né, com o Carlos Alexandre e Sérgio André, foram excepcionais. E é um prazer estar aqui. E claro, não teria como recusar um convite desse para participar aqui da live com você. Só para contextualizar,
você colocou... Eu só queria deixar muito claro, assim, que o que eu fiz, assim, eu não tentei ser pró-fisco quando eu escrevi o livro, quando eu escrevi a dissertação. Só para contextualizar, a questão das sanções políticas, como a doutrina sempre enfrentava o que eu lia, o que eu via, sempre me incomodou muito. O meu intuito realmente foi fazer uma pesquisa, me aventurar ali para um campo que eu não conhecia, que era um campo das sanções, tanto que eu fui estudar bastante teoria da sanção para poder fundamentar a dissertação. Eu já tinha um pouco mais pegada também da outra parte, da minha outra premissa, que foi de neoconstitucionalismo, pós-positivismo, hermenêutica constitucional. Isso eu já tinha uma pegada maior, mas teoria da sanção eu tive que me aventurar por ali também. E no final das contas, o que eu cheguei à conclusão é que não tem. Eu deixo. Em algum momento no livro eu falo bem isso. Olha, a minha ideia aqui não é ser indúbio pró-fisco ou supremacia do interesse público sobre o particular ou indúbio pró-contribuinte. As duas concepções são erradas, tá? Nenhuma das duas se sustentam nos parâmetros hoje em dia que a gente tem de hermenêutica constitucional e tal. Então, só para contextualizar isso, mas assim, que a gente tem um viés ideológico na doutrina majoritária, né, que é uma ideologia oficial no Brasil, e que essa ideologia, de certa forma, ela influencia a interpretação e aplicação de normas tributárias. Isso, para mim, é muito claro, ficou muito claro no decorrer dos estudos. Depois a gente comenta até mais sobre isso. Mas ficou muito claro. E para mim, assim, no campo das sanções políticas, das sanções não pecuniárias no direito tributário, para mim isso se revelou assim claramente, essa ideologia oficial. Ela se revela também em outros campos no direito tributário, a questão de formalismo, a preocupação exacerbada com segurança jurídica, né? A questão de direito de propriedade, como lidam com essas questões de direito de propriedade e tal. Isso também se revela em outros campos, no planejamento tributário, a gente vai ver e tal, mas assim, nas sanções não pecuniárias, assim, elas foram, para mim, assim, muito, muito óbvias, assim, quando eu comecei a me aprofundar no estudo. Mas vamos lá, vou começar pelo início, né? Você perguntou qual seria a diferença, né, da denominação das sanções, a diferença entre sanções não pecuniárias e sanções políticas. Assim, sanções políticas é a forma pejorativa, né, que você chama as sanções não pecuniárias no direito tributário. Porque as sanções políticas, como a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, elas tratam as sanções, elas denominam as sanções não pecuniárias no direito tributário, as sanções restritivas de direito de direitos no direito tributário, chamando elas de sanções políticas, morais e indiretas. É assim que a doutrina denomina essas sanções. E assim, eu faço uma crítica no livro, porque essa denominação de sanção política, sanção moral ou sanção indireta, elas, na verdade, não têm relação com o objeto que elas querem denominar, que elas querem que elas estão se referindo, que são as sanções não pecuniárias no direito tributário. Tanto que as sanções não pecuniárias, as sanções tributárias, elas são sanções administrativas. Como outras, elas são espécies de sanção, que nem sanções ambientais, são sanções administrativas ambientais, sanções administrativas tributárias, sanções administrativas, por exemplo, de consumidor, as sanções sanitárias, elas são sanções administrativas. Em nenhum outro ramo do direito a gente chama essas sanções restritivas de direitos, essas sanções não pecuniárias, a gente chama de sanções políticas, morais e indiretas, só no direito tributário. Então, é uma forma que a doutrina, de forma preconceituosa e que, de certa forma, ajuda a propagar essa visão errada das sanções políticas, elas denominaram as sanções não pecuniárias no direito tributário. E por que é errado? Só para, antes de prosseguir aqui, por que é errado chamar? Por que não são as sanções não pecuniárias no direito tributário? Elas não são sanções morais, sanções indiretas ou sanções políticas. Elas não são sanções morais, porque sanções morais são sanções internas, né? São aquelas sensações, são as sanções próprias da gente, né? A angústia, quando a gente vai trabalhar com teoria da sanção e na diferenciação de como os ordenamentos eles tratam as sanções, a gente vai ver que as sanções morais, elas são aquelas angústia, dor, sentimento de remorso. Isso são sanções morais. São sanções internas. As sanções não pecuniárias, administrativas, tributárias não pecuniárias, elas são sanções externas institucionalizadas, que nem todas as outras sanções
no direito, as sanções jurídicas. Então, não tem nenhuma peculiaridade para chamar elas de sanções morais. Elas também não são sanções indiretas, porque você utilizar o termo indireto, e a doutrina muitas vezes utiliza isso para falar, olha, você está usando essas sanções de forma indireta para forçar o contribuinte ao pagamento do tributo, você está usando isso aí de meio oblíquo, como cobrança do crédito tributário e tal. Não, elas são sanções diretas. Isso assim, tem que desmistificar isso, porque elas são sanções aplicadas diretamente ao contribuinte em razão do descumprimento de uma norma tributária, que no caso vai ser uma norma tributária, uma obrigação principal. Então, elas são sanções diretas, não tem nada de indireto, oblíquo e tal, são sanções diretas. E também não são sanções políticas, porque a gente está completamente fora do âmbito político, não tem nenhuma conotação, orientação política nessas espécies de sanção. E elas também não acarretam nenhuma das hipóteses, né? Elas não acarretam nenhuma das consequências das sanções políticas, né? Que é perda do direito político, cassação de direito político, inclusive que são hipóteses que estão muito delimitadas ali na Constituição. Se eu não me engano, eu não vou lembrar aqui de tudo, mas, por exemplo, em caso de improbidade administrativa, tem previsão de suspensão de direitos políticos, sentença condenatória transitada em julgado, sentença, eu acho que também sentença que caça naturalização e também transitada em julgado. Então, são hipóteses muito específicas de sanções de perda de direito político que estão previstas na Constituição, que não é o caso aqui que a gente está tratando. Então, tipo assim, as sanções não pecuniárias no direito tributário não tem nada de sanção política nem moral indireta. Então, tipo assim, isso é uma crítica assim, que eu faço assim, já desde o início, porque, para mim, isso aí só propaga uma ideia errada, uma visão errada sobre as sanções não pecuniárias no direito tributário. Aí vamos agora aqui só para colocar recontextualizar, então. As sanções, o que são sanções não pecuniárias o que seriam essas sanções não pecuniárias no direito tributário? Seriam sanções restritivas de direito impostas ao contribuinte em razão do descumprimento de uma obrigação tributária principal, o não pagamento do tributo, para ser mais direto. Elas vão impor restrições, né, a direitos dos contribuintes, que nem todas as outras sanções não pecuniárias, são as sanções administrativas não pecuniárias, elas naturalmente, em todos os ramos do direito, elas impõem restrições a direitos dos contribuintes, dos empresários, das empresas. Então, não tem nenhuma peculiaridade em relação a isso. Enfim, não sei se era esse o ponto, mas... Não, era esse o ponto, exatamente. Sempre me pareceu, e nas obras a que eu tive acesso, que passaram a ideia de que esse termo sanção política, o adjetivo político vinha exatamente para transparecer essa ideia de arbitrariedade na imposição desse tipo de sanção. Mas, como você bem defende e fundamenta no seu livro, não necessariamente essa arbitrariedade tá aplicada ali naquela espécie, e a arbitrariedade vista é muito uma consequência dessa premissa ideológica que a gente vai logo comentar. Uma sanção arbitrária pode acontecer em qualquer outro, por exemplo, pode ter qualquer previsão arbitrária em qualquer outro ramo do direito. Elas vão ser inconstitucionais. A gente pode falar, olha, vai ser uma sanção não pecuniária, mas vai ser uma inconstitucional. Você acha que o termo, mesmo uma sanção não pecuniária, arbitrária, usar o termo sanção política é ruim? É um termo ruim? Não, já estamos acostumados, né? É o que usam, entendeu? Não tem muito... A gente não tem como muito brigar com a realidade também. Então, com certeza. A gente utiliza. Eu mesmo falo sanção política, geralmente, porque é o que as pessoas conhecem. Mas eu sempre tento colocar os pingos nos is, né? Para, olha, não é bem isso. Isso aqui a gente não é uma sanção política. Isso aqui, na verdade, é uma sanção não pecuniária. Eventualmente pode ser inconstitucional, pode ser desproporcional, pode ser. E aí, como todas as outras, isso não torna ela uma sanção política, nem uma sanção moral, nem uma sanção indireta. Ela torna só uma sanção inconstitucional. E assim, no direito tributário, né, não sei se também já dentro nisso, se você ia me perguntar isso, ou deixa para falar depois,
Geralmente, o que a doutrina aponta, né, como essas sanções, que a gente tem geralmente de sanções não pecuniárias, vai ser interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, protesto de certidão de dívida ativa, agora mais recente, né, a verbação pré-executória das CDAs, inscrição em cadastro de inadimplentes, exigência de certidão de regularidade fiscal para participar de licitação, para contratar com a administração pública. Enfim, a gente vai ter um monte de espécies, né, de sanções administrativas restritivas de direitos que a doutrina, e aí esse é o grande ponto, ela afasta a doutrina e a jurisprudência majoritárias, clássica, né, que isso é bem antigo, assim, a gente está falando de uma jurisprudência que foi construída desde a década de 60 do século passado, faz muito tempo, as súmulas 70, 323 e 547, então é de bastante tempo que a gente lida com isso, vão considerar essas sanções como inconstitucionais e inadmissíveis no direito tributário. E aí eu já acrescento aqui uma crítica que é só no direito tributário que a gente ouve essas restrições. A gente vai no Código de Trânsito Brasileiro, lá tem apreensão de veículo e cassação de habilitação. A gente vai no Código de Defesa do Consumidor, tem interdição de estabelecimento, apreensão de mercadoria, destruição de mercadorias, e está lá previsto. Se a gente vai no direito ambiental, tem um monte. A gente vai em questões sanitárias, vai ter um monte. Então, tipo assim, a gente é cheio de sanções administrativas nos outros ramos do direito que ninguém enxerga as mesmas restrições, né, que a doutrina do direito tributário enxerga. O que acontece? A doutrina do direito tributário pega e fala, olha, no direito tributário as sanções não pecuniárias são inadmissíveis. E aí se pergunta, mas são inadmissíveis por quê? Na verdade, assim, foi tudo daí que veio a minha vontade, né, de estudar, de pesquisar a teoria da sanção, de ver como é que as decisões eram fundamentadas, porque para mim não tinha resposta, mas não pode por quê? Você pega um livro e fala assim, olha, as sanções tributárias são essas, essas e essas, mas no direito tributário as sanções não pecuniárias não são adequadas. Você fala assim, pô, mas peraí, não são adequadas? Nenhuma? Tipo assim, em abstrato, a priori, nenhuma é adequada? Ah, porque elas são desnecessárias. Mas peraí, desnecessária? Quem falou que são desnecessárias? Só desnecessário no direito tributário? Ah, mas a Fazenda já dispõe da execução fiscal para cobrar seus próprios créditos. E aí? E só isso? Não pode nenhuma outra? Só pode utilizar, se valer da execução fiscal? Eram perguntas assim que a doutrina não responde, não respondia, né? Então, pegando aqui o ensejo das suas elucubrações aí finais, eu vou já apresentar a próxima pergunta. Porque a gente vê que existe uma tríade de argumentos clássicos quando arguem-se a ilegitimidade de uma sanção não pecuniária no direito tributário. E seria a violação àquele grupo de liberdades, que são a nossa liberdade econômica, livre iniciativa, livre ofício, enfim. O grupo de liberdades que compõe a nossa liberdade econômica estariam violados por uma sanção dessa natureza. O outro argumento seria a violação ao devido processo legal. E também terminam esse pacote de argumentos clássicos com violação à proporcionalidade. Aí eu queria que você trabalhasse um pouco esses argumentos e mostrasse por que em certa medida, eles falham, por que eles são um pouco mitológicos de certa forma. E, em primeiro lugar, comenta um pouquinho sobre essa ideia de violação à livre iniciativa, ao livre ofício. É ilegítimo todo tipo de violação a uma liberdade econômica? Olha Porque só. Até a mim, esse argumento parece uma coisa parece um enfeite ao lado dos outros. Olha só, Tati, eu não vou, assim, é difícil, porque assim, eu também não quero falar que nunca viola, assim, porque pode violar. O meu ponto, na verdade, é esse. A doutrina utiliza de forma muito ruim os princípios. Elas utilizam esses princípios devido ao processo legal. O próprio argumento da execução fiscal são todos argumentos que são jogados como se fossem, assim, super trunfos. Olha, isso aqui fere minha livre iniciativa, livre exercício de atividade econômica lícita, liberdade de profissão, devido ao processo legal.
são argumentos ao vento, porque elas pegam qualquer espécie de restrição. Se a gente for pensar em hermenêutica constitucional, né, parâmetros de hermenêutica constitucional, elas não se sustentam de forma alguma esses argumentos. Primeiro que você sempre, se a gente for pensar aqui nos princípios, né, instrumentais de interpretação constitucional, se a gente pega a presunção de constitucionalidade das leis, princípio da unicidade, né, da Constituição, que não há hierarquia entre as normas constitucionais, que os interesses, os princípios, os interesses previstos na Constituição, eles são contrapostos e você tem que chegar num processo ponderativo que demanda argumentação, que você demanda uma fundamentação consistente, né? Que você dê racionalidade às suas fundamentações. Se a gente para pensar nisso, nenhum desses argumentos eles se sustentam. Eu vou voltar um pouco para depois adiantar. As súmulas 30, as súmulas não branco, 70, 323 e 547, se você pega os enunciados delas, de todas as súmulas, por exemplo, elas não mencionam nenhum dispositivo da Constituição, da Constituição passada, eu acho que não era nem de 67 ainda, elas são da década de 60. Então, assim, elas não mencionam nenhum dos dispositivos na Constituição. Os acórdãos que essas súmulas se embasam também não tem nenhum dispositivo constitucional. Para você chegar no que elas realmente se basearam, você tem que fazer uma reconstrução argumentativa com os parâmetros atuais de hermenêutica. E você faz uma reconstrução argumentativa, você chega à conclusão de que, na verdade, o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, essas medidas restritivas de direito, elas foram utilizadas de forma desproporcional. Elas são desproporcionais, né? Você fazendo uma reconstrução argumentativa, elas são desproporcionais, mas isso lá na década de 60 do século passado. Elas são desproporcionais e a Fazenda já dispõe da execução fiscal para cobrar seus créditos. Então, você já vê que a doutrina, durante muito tempo, ficou reproduzindo essas súmulas como se fossem super trunfos mesmo. Olha, não pode prender por causa disso, não pode fazer nenhuma medida restritiva de direitos pode por causa disso e tal. O que eu tô dizendo, o que eu falo é que não é que o princípio da livre iniciativa, que o princípio do devido processo legal, a liberdade de profissão, essas liberdades econômicas, né, que elas não vão prevalecer ou que elas não podem ser utilizadas. O que eu falo é que elas são mal utilizadas. Elas têm que ser utilizadas no processo ponderativo como um dos, né, como os princípios elencados que vão ser contrapostos com outros princípios que estejam presentes. E nesse exercício ponderativo, você tem que analisar diversas coisas. Por exemplo, você tem que analisar o grau de restrição. A doutrina não trabalha com isso. Por exemplo, falar que um protesto de uma CDA ele atinge a livre iniciativa, porque é um dos argumentos que estavam na ADI do protesto, que ele atinge a livre iniciativa, que nem com o mesmo grau de restrição, né, com o mesmo grau de impacto que uma interdição de estabelecimento, isso existe, mas a doutrina não trabalha com isso. Por exemplo, ela não trabalha com essas diferenças de grau de restrição. Você falar que, por exemplo, a exigência de um depósito é a mesma coisa que a exigência de regularidade fiscal, então vai uma distância muito grande. Então, tipo assim, a doutrina trabalha mal com o processo ponderativo, né? Aquela questão de você identificar os interesses existentes, né? Quais são todos os interesses que estão aí e princípios que estão em disputa no momento ali. Quais são as circunstâncias envolvidas, porque a doutrina não trabalha com as circunstâncias envolvidas nos casos. Assim, raramente você vê um doutrinador, a jurisprudência, elencando hipóteses, circunstâncias específicas dos casos envolvidos. Então, tipo assim, não é que não afete o que não possa afetar o princípio de livre iniciativa, o princípio do devido processo legal, liberdade de profissão, pode. Só que tem que ser ponderado de forma correta. A doutrina e a jurisprudência, elas não ponderam. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que a gente tem de que aí realmente é uma questão de fato assim, que pode violar o devido processo legal, mas que já tá simulada, súmula vinculante 21,
que o Supremo que vai dizer que você não pode exigir garantia para discutir o crédito tributário, você não pode exigir o depósito, né, para fazer a discussão de crédito tributário. Praticamente é a prescrição do solve e repete. É um exemplo de uma possibilidade que estaria realmente, de fato, ali você afetando o devido processo legal, você exigir na fase administrativa uma garantia para poder discutir o seu crédito administrativamente. Tem a súmula vinculante 28 também, que fala dos processos judiciais, que você não precisa de depósito, do depósito também para fazer discussão judicial de crédito tributário e tal. Então, tipo assim, pode ser que esteja presente, mas não é que eles sempre vencerão num processo ponderativo, né? E é isso que eu faço de crítica hermenêutica. A doutrina e a jurisprudência, quando tratam disso, eles tratam muito mal. O fato é esse, eles não, o déficit argumentativo, eles não atentam para as exigências de fundamentação e argumentação do processo ponderativo, né? Com base no princípio da proporcionalidade, eles não verificam a adequação de forma correta, a necessidade de forma correta, a proporcionalidade em sentido estrito, né? Que você vai verificar grau de restrição, se a afetação, se o grau de restrição de um princípio justifica, quer dizer, se o grau de importância de um princípio que você quer proteger justifica a afetação de um outro princípio, que aí é o processo ponderativo mesmo. Enfim, essa é a crítica em relação à utilização, à má utilização dos princípios e ao processo de ponderação. Tá? Não é que não se aplicam ou que esteja errado você suscitar isso, mas que eles são mal aplicados e mal levantados, né? Não, de maneira alguma. Sempre o que me causava um pouco de desconforto vendo, sobretudo esse argumento da violação à livre iniciativa, ao livre ofício, à liberdade econômica como um todo, era a assunção da premissa de que liberdade econômica é um treco que a gente exerce 100%. De que ela não sofre reduções pelo direito como um todo e pelo direito tributário. E a outra coisa que me causava também... Mas aí, isso aí vem da ideologia, né? Porque esses princípios, que são princípios de segurança jurídica, né? Ao valor segurança, eles são tidos... e é uma questão ideológica. É uma questão ideológica. Que eles são tidos, são levantados e eles são suscitados como se fossem direitos absolutos, praticamente. Mas é uma questão ideológica que tem um enfrentamento prático difícil, porque a liberdade é a todo tempo reduzida por diversas normas que são de aceite comum. Sim. Pois é. E a liberdade dos outros também, porque, por exemplo, você imagina um devedor quanto mais que ganha... mercado com não pagamento, né? Que ele ganha margem de competição, margem de preço muito melhor do que os concorrentes, ele está afetando a livre concorrência. Então, é uma liberdade do outro também. Então, tem esses pontos. A livre iniciativa até para um outro, vamos supor, um mercado muito competitivo, determinado empresário, uma empresa que queira se estabelecer, não vai conseguir se estabelecer, porque tem um outro lá que tem que deve não sei quanto, 1 bilhão ao fisco e não paga, caso mais ou menos da América Virgínia, que devia 4 bilhões e estava afetando a concorrência no caso do cigarro, mas que depois a gente comenta, não sei se vai comentar, mas se quiser comentar mais para frente, a gente comenta também dos casos e tal. Mas essa, assim, era a crítica em relação à utilização de princípios que eu faço. Eu faço duas críticas. Uma com base na utilização dos princípios, né? Utilização da hermenêutica constitucional de forma incorreta, e o outro eu faço com base na teoria da sanção, que eles também não observam. Posso comentar, Tati? Não sei se você quer um outro assunto. À vontade, pelo amor de Deus. Porque, com base na teoria da sanção, também você, aqui bem rápido, né? O que é engraçado é que, assim, nos outros ramos do direito, a gente aceita naturalmente sanções não pecuniárias, né? As sanções administrativas não pecuniárias, restritivas de direito. Qualquer sanção não pecuniária, ela vai ser restritiva de direito naturalmente. E a gente não faz nenhuma dessas críticas que são feitas ao direito, que o direito tributário faz. E aí, você pega lá na teoria da sanção,
você vê que todas as sanções, na verdade, assim, você vai descobrir a natureza da sanção a partir do ilícito. Porque a sanção e o ilícito, eles são conceitos relacionados. A sanção é a consequência do ilícito, e o ilícito é o pressuposto da sanção. A gente adota a teoria no direito da unicidade do injusto. Então, a partir dessa teoria, a doutrina, né, que trabalha com a teoria da sanção vai falar, olha, não existe diferença ontológica estrutural entre os ilícitos de natureza civil, penal e administrativa. Administrativa já, eu reforço aqui que a tributária espécie. Então, não tem natureza ontológica entre os ilícitos. Então, se não tem natureza ontológica entre os ilícitos, também não tem não tem diferença ontológica entre os ilícitos, também não vai ter diferença estrutural em relação às sanções no direito. Então, as mesmas funções que uma sanção pode exercer no direito penal, ela também exerce no direito administrativo. E aí a gente vai ver lá na teoria da sanção quais são as funções da sanção. A função da sanção, ela é punir, né? Tem a função repressiva dela, punitiva, de castigo, com a ideia de castigo. Tem a função preventiva, né? Que ela é desestimular o descumprimento, né? da norma, né? Ela, pelo receio de ser apenado, de ser castigado, né? de ter um mal imputado a si. Ela tem função assecuratória, ela tem função didática, todas essas funções. E assim, é super natural, assim, você vê os autores que trabalham com a teoria da sanção, eles falando, olha, uma das funções da sanção é estimular o cumprimento, né, da norma, estimular o cumprimento da norma. É você punir o descumprimento e estimular o cumprimento e desestimular o descumprimento. Então, a partir do momento que... E aí, o engraçado é que no direito tributário, quando a gente vê lá, olha, essas sanções elas não podem ser utilizadas no direito tributário porque elas forçam o contribuinte ao pagamento do tributo. Ora, mas é justamente o que as sanções fazem. Se você pega na teoria da sanção, é justamente isso. Você quer estimular o cumprimento da norma. Você querer que... Você falar assim, pô, eu não posso utilizar essa sanção no direito tributário porque eu vou estar estimulando o contribuinte que deve pagar. Ora, é exatamente isso. Essa é a ideia de sanção. Essa é uma das funções da sanção. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Uma outra pergunta que eu ia te fazer. Quais as inconsistências desse argumento que muitas vezes que é sempre empunhado para rechaçar esse tipo de norma de sanção não pecuniária ilegítima, que é essa suposta via oblíqua para a cobrança de créditos, que estaria retirando esse exercício do veículo adequado para tanto, que seria a execução fiscal. Por que isso é inconsistente, de certa maneira, esse argumento? Assim, é inconsistente porque não tem base na Constituição para você falar que é inconstitucional por causa disso. Não tem nenhuma norma na Constituição que fala assim, olha, vamos fazer diferente no direito tributário do que o que a gente faz em todos os outros. Então, assim, a Constituição não trata disso. O que a Constituição pode falar, olha, é irrazoável, você pode chegar a uma conclusão de que a sua sanção aplicada no caso concreto ela vai ser desproporcional ali por vários motivos. Porque ela não passou no processo ponderativo, ela é desproporcional. Agora, falar que especificamente só no direito tributário você não pode utilizar você não pode utilizar sanções porque você já tem a execução fiscal, só para contextualizar aqui, também na teoria da sanção, os autores que trabalham com a teoria da sanção, eles são tranquilos que você pode acumular as sanções e que as sanções aplicadas você pode acumular as sanções na aplicação, né, na previsão, e que as sanções também elas podem exibir mais de uma função. Então, qualquer sanção pode exibir tanto uma função punitiva como uma função didática, como uma função repressiva. Então, ela pode ter esse efeito de induzir o contribuinte a efetuar o pagamento, não, ela mas tem. Isso não anula o fato de que a função dela, primordial, era penalizar uma conduta irregular. Mas é exatamente isso, entendeu? Qualquer sanção é isso. Assim, ele quer que o destinatário... Porque, assim, toda norma jurídica, né, ela pode ser descumprida. Né? E aí, quando a gente trabalha com a ideia de sanção no direito, teoria da sanção, como ordem de coerção organizada, vai lá em Kelsen, vai em Bobbio, como ordem coercitiva, né? com coerção institucionalizada, exterior institucionalizada,
É exatamente isso que a gente está tratando. O direito, as normas jurídicas, elas podem ser descumpridas. Por isso que tem previsão de sanção para o caso de descumprimento. A sanção, ela quer, na verdade, ela trata de recompor a ordem jurídica que foi violada. E isso é a ideia de sanção em geral. E aí, dentro das sanções, elas têm as sanções, elas têm essas funções, todas essas funções. Elas podem exibir, algumas vão exibir mais, por exemplo, a função a função reparatória está mais ligada à indenização, que é utilizada no direito civil. Então, essa é uma função mais específica, né, mais utilizada no direito civil. Mas a gente pode pensar até numa ideia de reparação quando a gente vê previsão de juros, mora, nesse tipo de recomposição. Mas, enfim, as sanções elas têm essa função de castigo, né, de punição, e tem a função também preventiva. A ideia de prevenção geral, prevenção específica que eles trabalham no direito penal, mas que também são aplicadas. Você quer prevenir que o ilícito seja cometido, você quer estimular o cumprimento do ilícito por meio dessa ideia de coerção, né, que ela tem, que a ideia tem, que a coerção a influência psicológica que as sanções exercem. Isso tudo assim, é super natural que você tenha nos outros ramos. Isso não é nem discutido nos outros ramos do direito, né? A gente vai discutir realmente, se uma sanção ambiental ela é desproporcional no caso concreto. Ninguém fala, você não pode utilizar uma sanção não pecuniária no direito ambiental porque isso aí está ferindo a livre iniciativa. Isso só tem no direito tributário. Então, isso não se sustenta. E falar que a própria previsão de execução fiscal, de instrumentos de execução, elas estão dentro de uma ideia geral de sanção, porque a ideia de recomposição que o ordenamento tem, né, quando ele é violado. Né? Então, você vai correr atrás. A própria execução é uma ideia de sanção. E você pode acumular isso com outras sanções não pecuniárias. E é exatamente isso que os outros ramos do direito fazem, quando eles acumulam as hipóteses de sanção. Como eu falei aqui no começo, por exemplo, no Código de Trânsito, eles têm para a mesma infração de trânsito, eles aplicam multa, cassação de apreensão de veículo e cassação de habilitação. Então, é super normal, não tem problema nenhum. Enfim, a execução fiscal não é um obstáculo para que você não possa utilizar outro meio de punir o inadimplemento da obrigação tributária. Não tem fundamento, não tem base jurídico-constitucional. Eu achei interessante depois quando você avalia esse argumento sob a ótica da proporcionalidade. Mas aí, falando em proporcionalidade, assim, a gente vê que a gente vai caminhando para desembocar nela, né? A proporcionalidade é o que vai dar a resposta da legitimidade ou não de uma sanção não pecuniária, como no direito tributário ou em outras áreas, como você está destacando. Gente, que trovoada bizarra. Tá trovando. Aqui ainda não, daqui a pouco já teve. Jesus, me deu até susto. Eu ainda tô no sótão, o negócio agora chegou aqui, ó. Tremida. Bom, gente, a gente vai chegando na proporcionalidade. A proporcionalidade é que vai dar a resposta pra gente. Então, a minha pergunta seria relacionada com esse princípio, e principalmente porque você mencionou que a construção teórica que deu base para as súmulas 70, 323, 232, 323 e 547 foram a proporcionalidade. E para mim, como a proporcionalidade é um princípio de 3 testes que avalia a adequação e a necessidade, a proporcionalidade em sentido estrito, uma percepção que eu tenho desse princípio, desse teste da proporcionalidade em geral, é que ele é muito pertencente a um certo tempo e espaço. Ele está muito relacionado com a realidade, com as circunstâncias de um certo momento. E aí, então, como esse foi o fundamento dessas súmulas, eu te perguntaria como que você acha que elas subsistem em termos teóricos? Hoje em dia, elas se mantêm rígidas fundamentalmente para você? Assim, elas se mantêm rígidas porque se aplicam, mencionam e aplicam. Não, sim, as mas súmulas, fundamentalmente, em termos de argumento, você acha que ainda existe lastro fundamental para a aplicação de uma súmula como essa? Dessas súmulas? Eu não sei se eu compreendi exatamente em que sentido você está perguntando. Você acha que os argumentos ainda Por exemplo, se subsistem? a gente pega uma legislação que faz Isso for avaliado novamente hoje, se o caso desembocasse novamente no Supremo, para ser avaliado nas nossas circunstâncias.
Porque assim, não tem. Se você. Eu estou pensando, eu tô pensando nos precedentes. Os precedentes é assim, você não tem quase nada de informação sobre circunstâncias fáticas envolvidas. Por exemplo, uma era uma legislação do município de. Esqueci o nome do município. Paulo Isidoro, não lembro agora. Não, não lembro, mas assim, era uma legislação que previa a apreensão de mercadorias se fosse fiscalizado e não tivesse pagamento do tributo. Mas sabe o que eu estou pensando? É porque é considerando que as circunstâncias das execuções fiscais no judiciário hoje mudou muito. Mudou. Então seria mais com relação a tendo isso como parâmetro. Será que tendo isso como parâmetro, a avaliação não deveria ter particularidades? Não, porque para mim, a gente sempre teve essa visão ideológica. O que eu cheguei a essa conclusão, assim, já não teria mudado. Na minha opinião, se você está perguntando isso, não teria mudado lá atrás, porque a gente já tem essa carga. Vai ter sempre uma desculpa. Talvez naquela época a desculpa fosse, olha, você já tem execução fiscal. Talvez realmente a execução... você está perguntando, talvez a execução fiscal naquela época fosse super eficiente, fosse um mecanismo de satisfação super rápido. Eu, particularmente, não tenho esse dado. Eu não tenho esse dado, mas eu estou imaginando que hoje em dia é muito pior o cenário. Eu imagino que pior que hoje em dia é difícil de ser, mas assim, eu acho que assim, depende. Não deveria depender. Não tem nada no ordenamento jurídico que fale, olha, você não pode, tendo a execução fiscal, você não pode utilizar de nenhuma outra sanção. Não existe. Eu não vejo fundamento. Pode ser que fosse super eficiente. Se a gente hoje em dia tivesse execuções super eficientes, super rápidas, eu continuaria dizendo. Não tem nada, não tem fundamento jurídico, não tem nada na Constituição que fale você não pode utilizar sanções não pecuniárias no direito tributário. Isso não existe. Se você for procurar em teoria da sanção, isso não existe. Você pode até criar uma outra base teórica que sustente isso. Não vai ser na teoria da sanção, das sanções. Até tem autor que argumenta que teria uma peculiaridade no direito tributário porque a gente estaria no âmbito do poder de tributar e não no poder de sancionar, do ius puniendi do Estado e tal. Mas também não faz sentido, porque a gente não está no âmbito da tributação. A gente não está falando de tributação, a gente está falando de sanção. E tributo e sanção são coisas distintas. A gente está exatamente no âmbito do direito de punir. É o ius puniendi que a gente está tratando. Então, a construção teórica, embasamento teórico, ela tem que ser com base na teoria da punição, né? Do ilícito, da sanção, justamente porque tributo e sanção não se confundem. Né? Os campos são totalmente distintos. Então, tipo assim, a gente não tem nenhum embasamento para falar, olha, no direito tributário você não pode... E é isso que a doutrina sempre, durante muito tempo fez, a doutrina de jurisprudência. Você não pode utilizar as sanções não pecuniárias no direito tributário, porque são inadequadas em abstrato e a priori. Elas podem ser inadequadas na análise do caso concreto, né? Quando você for verificar, fazendo o processo ponderativo de forma correta e tal, não tem dúvida que você pode chegar à conclusão de que elas são desproporcionais. Mas não em abstrato. Você falar, olha, no direito tributário isso não pode ser aplicado simplesmente porque não pode, que é, na verdade, isso que sempre foi feito. Então, não sei se eu respondi aí o... Respondeu. Demais. Marcos, então, falando de jurisprudência, de poder judiciário, apreciando esse tipo de matéria, o que você vê de evolução daquilo que sempre foi tradicionalmente decidido para hoje, o que já foi decidido? E aí eu acho que no caso da American Virginia, acho que foi um caso que despontou com um perfil diferente, decisório, e teve o caso do protesto do CDA, que inclusive no seu livro você fez... Acho que você publicou um pouquinho antes de sair o julgamento, foi isso? Eu publiquei um pouquinho antes. Um pouquinho antes de sair o julgamento. Bom, não lembro exatamente. O que você viu aí de evolução na jurisprudência até hoje?
Então, Melhorou? teve o caso clássico, né, que foi o da América Virgínia. Primeiro desde a década de 60, a gente sempre repetiu, do século passado, a gente repetiu muito a questão, né, as decisões monocráticas. Eu peguei muitas decisões monocráticas, no livro eu não uso, mas eu menciono que eu estou usando só as decisões principais, assim, que foram proferidas. Mas, assim, durante muito tempo a gente repetiu e aplicou as súmulas sem muito critério. As súmulas 70, 323 e 547. Isso durante muito tempo. Teve um caso se eu não me engano, agora não lembro se foi em 2004, que o relator foi Marco Aurélio, que foi acerca da proibição de impressão de notas fiscais por contribuinte em débito, se não tivesse garantido, que também foi um caso que foi julgado pelo colegiado, não foi uma decisão monocrática, foi julgado pelo colegiado. E depois teve o caso da América Virgínia. Porto Alegre, esse caso, né? Eu não lembro agora. Eu tô lembrando disso. Acho que eu li nesse julgado que até falou-se em debenturização da nota, mas eu acho que isso foi a decisão do tribunal. E aí depois foi revertido. Enfim, aí depois a gente teve o caso da América Virgínia, que foi que foi ali a primeira vez, assim, que se pode dizer assim, que o Supremo Tribunal Federal aplicou realmente, ali fez um processo ponderativo ali bem fundamentado, tá? Eles elencaram os princípios que estavam envolvidos, os princípios em disputa, livre iniciativa, livre concorrência, livre exercício da atividade econômica lícita, devido processo legal, os princípios também de direito à saúde, usou direito do consumidor, direito à saúde, considerou, e aí é um outro ponto que também é muito pouco trabalhado, que é o interesse arrecadatório da fazenda pública, que ele sempre, se você olha assim, isso é meramente interesse arrecadatório da fazenda pública, ele sempre foi considerado um interesse subalterno, né, um interesse assim, de menor envergadura do que comparado com os outros princípios em jogo. E o Estado fiscal, e aí é um outro ponto que eu defendo no livro, né, que eu faço essa crítica ideológica, que não é um interesse de menor envergadura. Você pega alguns autores, inclusive, que vão falar que... O negócio não é que ele seja de menor envergadura, mas ele sempre tem que estar contido pela legalidade. E aí a legalidade tem sua... Não tenho dúvida, mas a gente está falando... Mas a gente está falando já de um crédito constituído. Em tese, eu não estou falando de um crédito constituído de forma ilegítima, a gente está falando de cobrança já, não estou falando da fase pré, né? Constituição do crédito, estou falando já a gente está falando já da sanção pelo descumprimento de um crédito rígido, né? Não estou discutindo legalidade do lançamento, nada disso. De cobrança. Muito barulho aqui. Eles estão animados aí, pô. Mas, enfim, o que eu estava falando do interesse arrecadatório? Assim, alguns autores, a gente parte eu tô com medo aqui de me enrolar aqui, se eu começar a falar de ideologia e tal, mas eu vou só pontuar isso. Porque quando a gente está falando de interesse arrecadatório, assim, se você pega no contexto de Estado fiscal e você pega especificamente, isso aí é uma questão que é mais controversa, que você fala assim, olha, será que tem uma prevalência axiológica? Será que a Constituição tem alguma prevalência axiológica e tal? Eu até acho que tem, mas eu acho que você nem precisa chegar a esse ponto para falar que tem. Porque a importância da arrecadação é fundamental tanto num Estado fiscal liberal clássico, né, como num Estado fiscal mais voltado para os aspectos sociais. Né? Então, assim, ele tem um interesse que é importante em qualquer cenário, um interesse arrecadatório, porque ele é o que sustenta o Estado, seja um Estado liberal clássico, seja um Estado mais voltado para o aspecto social. E, assim, a Constituição ela tem dos objetivos principais, que é erradicar a pobreza, reduzir desigualdades. Ela tem esse viés e, assim, a tributação, aí pensando aqui na atividade financeira, eu vi a discussão que você teve com o Sérgio André, se não me engano, sobre se você acha que o tributo tem essa função ou se seria só no gasto público. Eu acho que na atividade financeira a gente
E a Constituição, ela deixa para mim, isso fica claro, assim, que você tem que fazer isso tanto na parte da arrecadação, que você tem que arrecadar, independentemente de pensar em arrecadação no sentido de distribuição, tá? De você falar em progressividade para tirar do mais rico, tipo assim, você tem que arrecadar e você tem que gastar, e você tem que atingir aqueles objetivos. Então, tipo assim, vai ter realmente uma função que é fundamental. E a arrecadação é fundamental, é um interesse que você tem que levar em consideração. Você pega alguns autores, eles vão falar assim, olha, no direito penal isso. Você pega alguns autores e vão falar assim, olha, o interesse, os bens que deveriam ser mais apenados, né, que deveriam receber uma punição maior no direito penal, são aqueles que estão tutelados, que violam, que impedem o atingimento dos objetivos constitucionais. São os bens que de certa forma, a Constituição tutela com mais rigor. Então, os que você vai apenar de forma mais gravosa são aqueles que impedem o atingimento dos objetivos constitucionais. Se você traz isso, né, nesse sentido, e eles mencionam sonegação fiscal, tanto que quando a gente pensa na extinção de disponibilidade pelo pagamento, eles falam, olha, isso aí não se sustenta. Se você pensar na Constituição, nessa proteção do bem jurídico, do bem jurídico tutelado constitucionalmente, você falar em extinção de disponibilidade no caso de sonegação pelo pagamento, isso não se sustenta, não deveria se sustentar. Então, na verdade, a sonegação deveria ser apenado com mais rigor. E aí, se você traz isso também para o direito, né, para a esfera administrativa, você vai falar, olha, o interesse arrecadatório é um interesse que tem que ser considerado relevante, né? Mas a gente tem ainda esse viés que é liberal, ultraliberal, liberal radical, que acha que não, e que enxerga que... E aí é o que eu entendo também, que como é que eu vejo esse tipo de questão na doutrina, na jurisprudência. Você acaba tentando minimizar esse interesse arrecadatório da Fazenda e você acaba minimizando as punições daí decorrentes. Ao invés de você aumentar o rigor, falar assim, não, isso aí tem que ser penalizado, o contribuinte, o devedor quanto mais, o contribuinte inadimplente, eles têm que ser penados com rigor, não utilizar somente penas de multa, mas assim, você vai utilizar sanções não pecuniárias também. Na verdade, quando você começa a minimizar esse interesse arrecadatório da Fazenda e minimizar outros princípios em jogo, você enfraquece as punições, e é isso que acaba acontecendo. Por isso que se chama de sanções políticas, sanções imorais, tem tudo viés aí, tem todo um contexto por trás disso. E é isso que acontece. Até se explica, né? Porque você estava até, se você repara, assim, o grau na sociedade também, então entra um pouco também de questão de cidadania fiscal, dessa consciência fiscal. Se você entra se você fala para alguém, olha, esse dinheiro aqui, olha, a gente não conseguiu comprar medicamentos, ou a gente não tem menos, a gente tem menos hospitais, a gente está faltando de professor nas escolas, não tem escolas, por causa da corrupção. Isso gera na população, gera em todo mundo uma repulsa. É natural, olha, é um absurdo, o corrupto tem que ser apenado, não sei o quê. Só que, e tá certo, tá? Só que quando você vai para a sonegação fiscal, você não vê essa repulsa. Praticamente, ele sonegou aqui, sonegou ali, não tem problema e tal. Só que o dinheiro que falta, e essa é a verdade, o dinheiro que falta por causa da sonegação para você fazer, o dinheiro que falta para fazer escolas é o mesmo que falta por causa da corrupção e que falta pela sonegação. Não tem, o dinheiro é o mesmo, a carteira é a mesma, de onde sai esse dinheiro é o mesmo. Então, tipo assim, e não causa a mesma repulsa. É porque a gente tem essa visão, né, essa concepção assim do direito tributário, e é antigo, né? Porque você vai pensar no direito tributário, e é histórico também, até se justifica talvez historicamente, porque é o direito tributário como agressão ao patrimônio, como invasão na sua propriedade, como espólio do vencedor, né, tirando os bens dos vencidos nas guerras. A gente tem essa visão de um roubo do Estado entrando e pegando seu dinheiro. Então, tipo assim, a gente, no geral, ainda essa questão de quando a gente fala de dever fundamental de pagar tributos, tem que pagar tributos, a gente fala, mas assim, será que a gente trata como um dever fundamental? Será que a gente realmente, o descumprimento, a gente trata como descumprimento de um dever fundamental? Eu acho que tudo isso aí está envolvido quando a gente está tratando aqui das sanções
não pecuniárias. Eu falei que eu me perdi, e de fato eu me perdi aqui falando disso, eu não me lembro qual era a questão que você tinha. Não, eu tinha perguntado de precedentes, mas já vou entrar aqui. Eu só vou ler aqui o comentário do Júlio. O Júlio estava aqui dialogando com você nos comentários. O pagamento para extinguir a punibilidade de quem sonega, a meu ver, funciona como um seguro para quem sonega. Se o risco for implementado, ou seja, se o sonegador for pego, ele paga e se livra. Exato. Gente. Bom, Marcos, posso voltar aqui para a questão dos precedentes? Vamos voltar, eu me esqueci. Eu falei que eu me perdi. Não, é porque assim, a gente viu que a jurisprudência começou a despontar com algumas coisas diferentinhas, né? Fora um pouquinho daquele padrão altamente informado pela ideologia dominante, que é liberal. O caso da América Virgínia, né? O caso da América Virgínia, para mim, ali foi um momento ali de evolução. Pois é. Aí eu só queria apontar um negócio da American Virginia, porque eu acho que o caso do protesto foi mais importante, talvez, assim, foi mais genérico, digamos assim. Porque no American Virginia, a gente tinha no polo passivo, né, o contribuinte que estava assim, surgindo contra a aplicação da sanção não pecuniária, era uma empresa da indústria tabagista. Então, a atividade econômica que ela estava exercendo era uma atividade econômica valorada negativamente pela Constituição. Só que se você vai para um cara que exerce uma atividade econômica padrão, normalzona, ele podia afastar, ele podia fazer um distinguishing, falando, a minha atividade econômica é diferente. Ela não é valorada pela Constituição de uma maneira negativa. Então, a mesma lógica não podia se aplicar a mim. Não, mas olha só. A minha liberdade econômica não pode ser reduzida. A dele pode, porque é uma atividade de risco, viola a saúde e tal, envolve um direito que é altamente protegido pela Constituição e que o Estado, na outra ponta, se reserva a responsabilidade de cuidar, que é a saúde pública, universalizada ainda. Então, eu acho que tem tanta particularidade ali que o caso do protesto acabou sendo um pouco mais... uma evolução um pouquinho mais consolidada, assim. Mas eu acho... Mas, como você fala no livro, foi um caso muito bem fundamentado do ponto de vista da proporcionalidade e tal. Então, é isso, assim. Eu acho que o que o da América Virgínia trouxe de importante foi uma fundamentação, porque, a princípio, você vai falar assim, olha, ali era um caso clássico de livre iniciativa, porque você estava interrompendo, você caçar o registro especial para a fabricação de cigarro, a empresa ela só funciona se ela tem um registro especial. Você caça o registro especial, você está interrompendo a atividade econômica. Mas, assim, a grande diferença dali foi que eles não aplicaram criticamente as súmulas. Eles analisaram o caso. Eles fizeram ali as ponderações. E é isso que eu estou falando, assim, o meu ponto é esse. É isso que tem que ser feito, independentemente do resultado. Porque pode chegar o resultado que falhou, essa medida aí ela é inconstitucional, ou essa medida aí ela passa no crivo da proporcionalidade. A minha crítica toda é você aplicar sem fazer o que o STF fez no caso da América Virgínia. E eles fizeram ali, entendeu? Eles fizeram certinho. Eles identificaram os interesses, identificaram as circunstâncias. Inclusive, você fala assim, o mercado... Porque eles falaram, o mercado é altamente regulado. Beleza, olha, eles levantaram essa circunstância. É uma circunstância que tem que ser considerada em todos os outros casos que tiverem mercados regulados. Vamos pensar aqui em combustíveis, em mercados que são mais regulados, né, que tem mais esses problemas com fraudes e tal. Esse é o ponto. O STF ali, no caso da América Virgínia, foi a primeira vez ali de todos os acordos que eu vi, de decisões e tal, foi o primeiro que enfrentou ali exaustivamente a questão. E aí, inclusive, depois, no caso isso na ação cautelar e depois no RL, o ministro Joaquim Barbosa, ele ainda menciona lá os parâmetros, né, que deveriam ser considerados no processo ponderativo, ali especificamente no caso da América Virgínia, que deveria ser analisado também o valor do débito envolvido, que é uma outra circunstância que tem que ser analisada para você tratar diferente quem não é igual, né? A aplicação correta ali de um princípio da isonomia, você dá tratamento diferenciado para o devedor, quanto mais para o devedor eventual. Então, ele falou, olha, você tem que ver ali o valor do débito envolvido, você tem que verificar
se foi observado devido processo legal na constituição do crédito, se você tem que observar se foi aplicado corretamente devido processo legal na aplicação da sanção. Inclusive na ADI, que ainda não teve o resultado proclamado, que na ADI 3952, se eu não me engano, que é a ADI que trata justamente do artigo do dispositivo do decreto-lei que permite a cassação do registro especial, ainda não teve o resultado proclamado, até porque acho que ficou meio truncado ali, porque o Joaquim Barbosa, 3 ministros acompanharam o relator, 4 ministros acompanharam o Alexandre de Moraes, que fez uma interpretação conforme, diferente da que o Joaquim Barbosa tinha feito, porque o Alexandre de Moraes ele falou para suspender, que ele estava fazendo interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional somente o artigo, somente a previsão de que o recurso não tinha efeito o recurso administrativo na aplicação da sanção não tinha efeito suspensivo. Então ele fez uma interpretação conforme, falando, olha, isso aí é inconstitucional. 4 acompanharam ele. Um ministro foi totalmente improcedente a ação e o outro ministro, que eu não lembro, foi totalmente pela procedência da ação. Então ficou meio truncado aí qual vai ser o resultado, e até hoje não teve a proclamação, foi julgado em 2018. Esse é o caso da América Virgínia. Assim, para mim foi assim, foi muito bem enfrentado. Aí logo depois, Tati, eu posso continuar? Deu 10 horas aqui. Pode. Eu tô verificando aqui as perguntas das pessoas, tá. Mas falando que quando você aí der um respiro, eu te interrompo com uma pergunta. Tá, porque depois do caso da América Virgínia, o STF, depois do caso da América Virgínia, não, mas depois do julgamento da ação cautelar do caso da América Virgínia e depois do voto do Joaquim Barbosa no RE, eles julgaram a ADI 173. Só para te mostrar como é que eles aplicam mal ainda o... 173 eu ia te perguntar, mas porque você faz um comentário que eu achei muito interessante, assim, a respeito da fundamentação versus o provimento em si. Eu acho que foi da 173. Não sei, agora eu não sei se eu falei isso do 173. No 173 eu faço uma crítica, porque assim, você vê como o próprio STF aplica mal o negócio. Eles julgaram inconstitucional, era uma lei federal que previa... Era no artigo 1º, falava que precisava de quitação, da quitação dos débitos para várias quitações, tipo para sair do país, não foi? Para transferir domicílio para o exterior, para você fazer registro de atos societários e documentos. Exato, exatamente. Tanto que acho que o inciso 2º não foi nem conhecido, porque tinha sido substituído pela 866. Isso. Então, mas aí nesse caso, especificamente, eles julgaram inconstitucional porque eles falaram, olha, isso aí veda, não sei, logo depois de ter julgado a ação cautelar da América Virgínia, a fundamentação foi muito ruim, tá? Foi muito comparando um com o outro julgado, foi muito fraco. E aí, no voto dele, o Joaquim Barbosa, ele chega no momento e ele fala o seguinte, olha, de todo modo, ele fala julgo inconstitucional, mas ele fala, de todo modo, a orientação histórica do Supremo Tribunal Federal acerca das sanções políticas vai falar mais ou menos isso. A orientação histórica do Supremo Tribunal Federal não pode servir para proteger o reiterado descumprimento das normas do pagamento do tributo pelo devedor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, falando assim, olha, então a nossa orientação na verdade, assim, você lendo, você vai assim, olha, na verdade ele vislumbrou a possibilidade de aplicação constitucional proporcional daquela norma, das normas previstas. Ele falou, no caso do devedor quanto mais, isso aqui seria possível, porque ele não pode se aproveitar da nossa jurisprudência, nossa orientação histórica para se esquivar do pagamento de tributos. Só que o que ele fez? Eles declararam inconstitucional tudo. Então, tipo assim, ele vai continuar se esquivando. Eles criaram uma podia ser uma declaração de constitucionalidade sem redução de texto. Uma interpretação conforme você retira o que é inconstitucional, mas você mantém. Se você verifica, aí a gente vai recorrer lá à presunção de constitucionalidade das leis. E presunção de constitucionalidade e com uma interpretação conforme. Se você vislumbra uma possibilidade de aplicação constitucional da norma que seja razoável, você tem que aplicar. Ou então a gente não está levando a sério o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. É isso que diz o princípio da presunção de constitucionalidade, né?
além daquela ideia de autocontenção do Poder Judiciário, ela também traz essa ideia, olha, as interpretações razoáveis, você tem que preservar se você puder tirar daquela norma interpretações razoáveis. Você exclui a interpretação que é desconforme à Constituição e faz a interpretação correta. Mas o que acontece com... O que ele fez? Ele vislumbrou uma possibilidade de aplicação em concreto, de constitucionalidade concreta, no caso concreto da norma, só que ele julgou ela em tese inconstitucional. Isso não existe. Se você tem a possibilidade de aplicação em concreto, você tem que julgar, fazer interpretação conforme para julgar. O que tem a possibilidade de aplicação, constitucionalidade, a declaração de constitucionalidade em abstrato e a aplicação em concreto sem constitucional, mas o inverso que eles fizeram não existe. É errado. E eles fizeram isso logo depois do julgamento da ação cautelar da American Virginia. Então, essa é uma crítica que eu faço. Depois disso, a gente teve, de fato, ali teve o julgamento que foi muito bom, o do protesto, muito bem fundamentado, justamente da forma que a gente fez a muito bem fundamentado, citou a beça, seu livro, inclusive. Então, e ficou, mas assim, é justamente como a gente falou que tinha, sabe, como a gente chegou à conclusão, olha, você tem que fazer o processo ponderativo de forma adequada, vamos enfrentar a necessidade de forma correta, a adequação de forma correta, a proporcionalidade em sentido estrito, identificando os interesses contrapostos, o grau de afetação, o grau de importância do interesse que você está resguardando, o grau de afetação dos interesses que vão estar sendo violados, analisando princípio a princípio, depois você faz o sopesamento para ver se chega à conclusão e realmente é constitucional. E assim, os argumentos não eram difíceis assim para prevalecer a possibilidade de protesto. Os argumentos eram muito equivocados, que a doutrina sempre utilizou para vedar o protesto, né? Tanto os argumentos não constitucionais, né, da questão do protesto, a confusão que eles ainda faziam, que relacionavam com a ideia de protesto cambial e tal, como própria utilização de argumento de livre iniciativa. Falar que um protesto de uma CDA viola livre iniciativa devido ao processo legal, e assim, o que a gente geralmente os contribuintes que reclamam disso são grandes contribuintes que estão reclamando disso, que utilizam-se do protesto para cobrar seus créditos privados. A gente utiliza tranquilamente, ninguém fala que isso viola a minha privacidade, se a gente tem um título nosso protestado. As empresas não poderiam ter um título protestado. Tipo assim, os argumentos eram fáceis assim de serem combatidos ali, mas o STF realmente fez muito bem o processo de ponderação. E eu também acredito que o caso mais recente, né, que teve da averbação pré-executória das CDAs, que foi julgado recentemente, ainda não tem acordo, mas também assim, ele parece muito com o caso do protesto. Os fundamentos, as alegações, e de fato ali o STF fez corretamente, a gente não tem um acordo ainda, mas a gente sabe qual foi o resultado do julgamento, realmente não caberia a Fazenda tornar indisponíveis os bens. E o STF fez uma interpretação correta e decotou, né, essa parte da norma, mas manteve a possibilidade de averbação das CDAs, assim, absolutamente correto, e vai na linha, né, para mim, os argumentos ali são muito parecidos com os argumentos do protesto. Eu vou colocar aqui uma pergunta para você, da Rafaela Silveira, que veio na nossa caixinha. Como o professor entende a exclusão do Simples Nacional quando há ausência de pendência fiscal? Antes de passar para você, deixa eu só fazer. Exclusão do Simples, o Simples é uma opção fiscal, né? Então, muitas vezes a pessoa vai ser excluída, não é porque ela tem uma pendência, mas porque ela não tem mais os requisitos para fazer aquela opção. Né? O STF já julgou isso. O STF já analisou essa questão exatamente nessa linha, Tati, que você falou. É um benefício e é preenchimento de requisitos. Aí acaba que é uma situação um pouco distinta da que a gente está comentando. Deixa eu pensar outra pergunta aqui. Por exemplo, que é um pouco distinto também, né? Que tem a ver, além dessa questão de preenchimento de requisitos para benefício fiscal, mas, por exemplo, a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea,
que seria, na verdade, o STF fala, olha, o STF admite isso, fala, olha, isso aí não tem nada a ver com as súmulas 70, 323 e 547, porque, na verdade, aí você está no âmbito da obrigação acessória. Você tá exigindo não como cumprimento de pagamento de tributo, mas para cumprimento da obrigação acessória, mostrar a legitimidade da posse, enfim. Mais ou menos, esse eu acho que foi a ADI 395, né, se não me engano. Tem uma ADI que eles tratam especificamente. Péssima com número de ADI, número de lei. Assim, esse se aqui não for algo que eu repito muito pode o ser que tempo eu também todo, eu esteja esqueço. falando errado aqui, Tem mas... número de ADI. Outra pergunta aqui, da Alice. Quais os tipos aplicados de sanção não pecuniária? Não tem tipo, né? Tem várias formatações distintas, não? Certo? O quê? Vários quê? Não existe uma tipologia da sanção política. São medidas restritivas que não mas acho que ela está perguntando interdição de estabelecimento, talvez seja isso, nesse sentido. Mas aí acaba que a gente pincela esses tipos mais do caso a caso, né? Mais do caso a caso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. Qual a opinião do Dr. Marcos sobre medidas atípicas na execução fiscal? Saiu um pouquinho, assim, pela tangente a pergunta, mas... eu queria te perguntar uma. Porque no seu livro, você comentou... Acho que você congelou. Não congelou, não. Congelei? Não. Não, já voltou. No seu livro, você escolhe duas... Você elegeu dois casos para comentar mais a fundo, né? Que foi a questão do protesto, que inclusive foi julgado quase um pouquinho depois que que o seu livro foi publicado. E você também comentou a ADI 5161, que dizia respeito a uma vedação de distribuição de lucros e bonificações como consequência do débito em aberto. E aí eu queria saber, como isso não foi julgado, quais são os seus prospectos aí para essa apreciação? Fazer qualquer previsão por STF é muito difícil. Faz uma previsão ou fala o que você julgaria se você estivesse lá. Se você fosse ministro, a minha opinião, nesse caso, por exemplo, eu posso até ter enganado do que eu disse, do que eu escrevi no livro, mas assim, eu acho que você proibir distribuição de lucros e dividendos, né, que na verdade é uma das finalidades das empresas, né, é gerar lucro e distribuir os lucros, eu acho que é uma restrição muito grave. Eu acho que, como eu defendi que a gente tem que analisar grau de restrição e os outros interesses contrapostos. Eu acho que é uma restrição grave, tá? Você vedar a distribuição de lucros pelas empresas. E aí, assim, eu acho que você vai ter que analisar, de certa forma, as circunstâncias. Nesse caso, talvez o STF possa fazer uma interpretação conforme nesse sentido e tal, mas, por exemplo, você proibir isso para um devedor eventual, eu acho que não passa pelo crivo de proporcionalidade. Você falar, olha, o contribuinte, em algum momento, ele deixou de pagar um tributo e distribuiu lucros, e aí você vai aplicar as outras penalidades de multa, não sei o quê, você proíbe a primeira punição e depois vem uma outra. Eu acho que isso aí talvez não passe no crivo de proporcionalidade. Você tem que analisar quais são as circunstâncias, mas de repente, para um devedor, quanto mais, daquele que na verdade, não paga os tributos, distribui lucros e faz disso uma prática reiterada, aí o cenário já é outro, né? Então, eu acho que você pode tratar... eu sou contra você cortar. Eu acho que o STF erraria tirando essa previsão, falando, olha, isso é tudo inconstitucional. Eu vejo possibilidade de aplicação constitucional da norma. E aí o STF pode delimitar parâmetros para você aplicar isso, você excluir, por exemplo, devedor eventual. Acho que você... Eu menciono várias outras circunstâncias que têm que ser analisadas, por exemplo, como é que foi a forma de constituição do crédito, se o crédito ele foi constituído, se teve confissão do contribuinte em eventual parcelamento, se foi autolançamento, sabe? Eu acho que isso aí muda também a figura, que tipo de débito você está lidando, tem jurisprudência reiterada, não tem.
assim, tem várias circunstâncias que podem ser Mas eu analisadas. acho que você tocou num negócio bem importante. Eu acho que seria muito interessante, seria importante o Supremo fixar esses parâmetros. Senão, fica um pouco arbitrário. O STF ele pode tirar, ele pode numa interpretação conforme falar, olha assim, aqui não, entendeu? No caso de um devedor eventual, que no caso que acontece, né, na vida das empresas, é normal ter passar por momentos de crise, não pagar tributos e tal. Mas assim, você não pode ser isso uma prática reiterada. Aí você começa a fazer a distinção do devedor eventual de devedor quanto mais. Porque eu acho que assim, diferente de quando a gente está tratando de averbação pré-executória, averbação de ACDA, de protesto de CDA, que para mim não tem nenhuma, não afeta em nada a livre iniciativa, a vedação de distribuição de lucro, que é o cerne das empresas, né, que elas existem para isso também, né, é complicado, é um grau de restrição muito maior. Então tem que ser tratado com um grau de restrição muito maior. Certamente, com certeza. Deixa eu só ler aqui que o Nicola deixou um elogio imenso ao seu livro, o livro do Marcos, O Nicola não conta, né? Técnica, as sanções não pecuniárias, e enfrenta o tema de forma corajosa, considerando um viés sempre muito paternalista identificado nas decisões judiciais. Endosso, também achei. Bom, Marcos, eu vou te dar... Só aqui, ó, que o Diogo Ferraz, ele fala que a fixação dos parâmetros caberia ao STF ou ao legislador, ainda que os parâmetros desse submetam ao controle judicial. Assim, melhor seria que pudesse vir pelo legislador, né? Mas assim, o STF pode fixar parâmetros, que nem foi feito no caso da América Virgínia, e que foi feito na ADI. Eles falaram quais seriam os parâmetros mínimos que deveriam ser observados e tal. Na verdade, sim, o que o STF pode fazer é tirar a parte que é inconstitucional. Se não tiver interpretação razoável, também o STF não pode, nessa questão de presunção de constitucionalidade das leis, interpretação conforme, salvar uma lei que é inconstitucional. Assim, não, olha só, não tem interpretação razoável que a gente possa extrair da norma, aí ele tem que realmente declarar a inconstitucionalidade de toda a norma. Mas se você puder fazer uma interpretação, extrair interpretações razoáveis dali, é o que ele tem que fazer, né? Com aquela ideia de autocontenção mesmo, né? De que a declaração de inconstitucionalidade numa democracia ela seja sempre e necessariamente uma medida de exceção, que a presunção é de que as leis são constitucionais e tal. Eu vou muito nessa linha, assim, que eu acho que o STF também tem que ter uma atuação autocontida ali, em muitas hipóteses, muitos casos. Mas, assim, podendo extrair interpretações constitucionais, ele deve ser razoáveis, né? Ele deve fazer. Tá certo. E nada impede também do Supremo decidir e instar o legislador a posteriori a fixar esses parâmetros em lei, propriamente, que seria, como você falou, o ideal. E vai ser verificado em cada caso a caso também, no caso concreto, né? Se a Fazenda aplica mal, ela vai ser verificado caso a caso. Vai ter o controle judicial, e aí vai uma outra crítica, né? Essa ideia de que viola o devido processo legal, que ele ocorre a todo momento, tanto na constituição do crédito, quanto na cobrança, quanto na aplicação da sanção. Então, o controle judicial, assim, ele tem a todo momento, né? Então, aquela ideia que também era o argumento, que você vai afastar o controle judicial, isso não existe. Ele existe sempre na aplicação das sanções. Uhum. Bom, Marcos, a despeito de toda a desconstrução que você fez no seu livro, que você ilustrou aqui na live, a verdade é que uma sanção não pecuniária, ela soa invasiva, e para a doutrina tradicional, para boa parte dos contribuintes, ela ainda é uma coisa invasiva. E aí, a minha pergunta, para a gente finalizar, eu até tinha colocado aqui como uma pergunta um pouco mais contemplativa para a gente terminar numa vibe um pouquinho mais tranquila, que seria que papel você entende que as sanções não pecuniárias desempenham num cenário em que o Estado fiscal busca recuperar um pouco da confiança do contribuinte, recuperar dessa relação. Recuperar não, porque talvez no Brasil o contribuinte nunca tenha tido essa relação melhorzinha com o fisco, essa relação saudável com o fisco. Mas no sentido de que o Estado ele busca construir essa relação de maior reciprocidade com o contribuinte.
Você acha que as sanções não pecuniárias, elas convergem ou elas se afastam dessa pretensão de melhorar a saúde da relação fisco e contribuinte? Bom, tô pensando aqui, Tati. Olha só. Depende. Depende, é a melhor resposta. É a melhor resposta. Assim, depende. Como eu falei, assim, as sanções têm um efeito didático. Ela pode também estimular que o contribuinte também se aproxime das fazendas. Não sei, assim, por exemplo, a própria pena de advertência a gente não vê. A gente poderia ter uma pena de advertência antes de você aplicar uma multa, por exemplo, você poderia fazer uma previsão de uma pena de advertência, de olha, estou te advertindo aqui, isso aqui não é para ser assim dessa forma e tal. Não sei, estou pensando aqui, alto aqui. Eu estou lembrando da advertência escolar e estou pensando, cara, isso não é eficaz. Não é eficaz. Então, mas melhor nem cogitar. O que seria assim, é que eu não sei também se ela afasta ou não, se ela tem o potencial de afastar os. Eu estou pensando, eu acho que foi essa a pergunta, né? Talvez ela afaste mais ainda os contribuintes da fazenda. Se você aplicar uma sanção não pecuniária, a possibilidade de aplicação de sanções não pecuniárias afastaria mais. Elas são ainda medidas convenientes? Talvez elas não sejam convenientes, mas necessárias. Eu estou apresentando essa pergunta assim, então, mas eu adoro terminar as lives com interrogação. Assim, mas essa é a grande pergunta. Uma pergunta muito conclusiva, né? Porque assim, não tem uma resposta clara para isso. O que a gente pode dizer assim, essa questão de ser invasivo, das sanções não pecuniárias, assim, toda sanção, e esse é o ponto, assim, toda sanção administrativa, e aí eu volto, porque a gente tem que, às vezes, se desligar um pouco do mundo aqui do direito tributário, que não é que ele se relaciona com outros campos do direito também e tal, e a gente tem que se relacionar também. É característica própria das sanções administrativas elas serem restritivas de direito. Elas implicam em restrição de liberdade, restrição de direitos, restrição de propriedade. É característica própria das sanções administrativas. Por que no direito tributário elas seriam mais invasivas? Você falou assim, porque os contribuintes sentem que isso é invasivo, não sei o quê. Assim, será que a gente não continua com muito preconceito em relação à ideia de tributação, de dever? Será que a gente trata realmente o dever fundamental de pagar tributo como realmente um dever fundamental, descumprimento como descumprimento de um dever fundamental? Eu não estou falando aqui que a fazenda é boazinha, os contribuintes são maus, ou que os contribuintes são maus e a fazenda, que os contribuintes são bons. Vai ter contribuinte bom, vai ter contribuinte ruim, vai ter medida de sanção administrativa que vai ser mal aplicada pela fazenda pública, vai ter fazenda pública que vai aplicar bem feio, vai aplicar bem. A sanção vai ter contribuinte que está aberto para fazer essa convergência, né, de diálogo com a fazenda, vai ter contribuinte que não quer isso. O devedor, quanto mais, por exemplo, não quer. Talvez, assim, não tem uma resposta clara para isso. Eu realmente não tenho uma resposta para te dar. Não sei se vai ser bom, se é bom ou não para um relacionamento. Talvez o papel, a função é outra, né? Às vezes a recuperação não, né? A construção dessa relação tem que ficar a cabo de outros instrumentos do Estado. Se o Estado... A sanção sempre vai ser invasiva. Não, mas o contribuinte, o bom pagador, ele quer que o concorrente dele, que ele pague. Ele quer que a fazenda seja eficiente na cobrança. De repente, eu estou cobrando de forma eficiente o concorrente, porque assim, os interesses hoje em dia, a gente não tem mais aquele interesse, os contribuintes têm o mesmo interesse. Não, os contribuintes eles estão disputando ali no mercado e tal. A gente tem que saber exatamente do que a gente está falando. O bom pagador quer que o outro seja cobrado para ele não ter vantagem competitiva no preço que ele não ganhe no preço, já que os tributos eles impactam significativamente nos preços, né? Principalmente em alguns mercados. Então, tipo assim, que tipo de relação a gente está tratando, assim? Porque a relação da fazenda com os contribuintes não é uniforme, né? Eu acho que cada um... Acho que tem muitas peculiaridades aí. Eu não sei se tem um impacto específico as sanções não pecuniárias nesse aspecto de relação. Você pode pensar que assim, uma das funções da sanção é ela ser didática. Pode servir quando você tem uma sanção não pecuniária sendo efetiva, sendo aplicada, você pode servir de alerta para todos os contribuintes. Olha, é melhor a gente pagar, é melhor a gente...
e isso aí melhorar o relacionamento com o fisco. Realmente eu não sei, assim, não tem uma resposta clara para te dar sobre isso. Bom, eu acho que pela sua observação com relação ao aspecto concorrencial, a gente pode até compreender como se elas tivessem até um papel para a melhora dessa relação, porque ela mostra a eficácia das normas para aqueles que estão obedecendo elas. Mas... Sim, é uma forma de estímulo. Confia em mim, eu estou fazendo valer isso que eu estou cobrando de você. Ele quer que você cobrar de todo mundo. Tipo assim, você imagina nesses mercados que o tributo tem um preço significativo, né? Cigarro, combustível, enfim, esses mercados, os contribuintes que pagam querem que todos paguem, né? Ele quer que a fazenda seja eficiente. E assim, se você pensa na ideia também de cidadania fiscal, né? Que eu acho que ainda falta muito para a gente, de evolução mesmo, quando as pessoas começam a perceber de que esse é o dinheiro realmente que falta para a educação, que falta para a saúde, não sei o quê, vai querer que todo mundo pague também, sabe? Porque, no final das contas, alguém vai pagar a conta, né? Geralmente são os bons pagadores que pagam essa conta toda. Enfim, e assim, e aí só para concluir também, que ninguém é inocente, assim, essa aversão ao tributo, ninguém é ingênuo, né? Ela tem causas assim que são perceptíveis, que todo mundo alega: corrupção, mau gasto, a má prestação de serviços públicos, a má aplicação do dinheiro, gastos públicos. Então, assim, penso, né? Vou pagar tributo que vai para corrupção, que vou receber serviços ruins, gastos desnecessários. Enfim, ela tem essas causas que de certa forma, explicam essa aversão ao tributo, mas não justificam. Porque, assim... até o Sérgio, naquele livro Fundamentos, no livro Fundamentos de Direito Tributário, ele até menciona isso, mas ele fala que isso é mais desculpa do que causa, propriamente dito, porque quem se vale desse tipo de argumento normalmente não usa os serviços públicos, então não está nem ali para verificar na prática a qualidade do gasto. E, na verdade, está recebendo tantos influxos de gastos públicos de maneiras indiretas que não é capturar, a pessoa não captura o tanto que se beneficia dos gastos públicos de maneira geral. Então, é mais como se fosse uma desculpa do que uma causa propriamente dita. Tem até estudos que veem o impacto da corrupção e tal na questão orçamentária e não é tão significativo assim. Não que isso não seja um problema moral, mas do ponto de vista assim, da contabilização da coisa toda, acaba que esse tipo de argumento não tem uma substância real. Mas é assim, de qualquer forma, eles não justificam. Porque, assim, você não pagar tributo não vai acabar com a corrupção. Não vai acabar com a corrupção. Não vai melhorar os serviços públicos. Não vai melhorar o gasto. Então, tipo assim, não justifica. Assim, na verdade, assim, a partir do momento, como eu vejo, a partir do momento que as pessoas têm consciência, que a população tem consciência de que esse dinheiro, realmente, a arrecadação de tributo é um dever fundamental, você está contribuindo para a sua sociedade, para a erradicação da pobreza, promoção de direitos fundamentais, não sei o que. A partir do momento que você tem isso, você consegue controlar até melhor a corrupção, gasto. Aí entra a questão de federalismo, né? Quanto mais próximo do doente, né, você consegue controlar. Tem várias coisas que estão envolvidas nessa questão de cidadania fiscal e tal, mas eu também não sou ingênuo, e ninguém aqui é ingênuo, de achar que não tem essa motivação para ter essa aversão, achar que é uma invasão do seu patrimônio e tal, enfim, mas são mudanças, né? São mudanças. E assim, minha tentativa foi: eu vou mudar aqui começar pelas sanções. Não, mas seu aporte foi muito rico. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se beneficiou demais de assistir. Se alguém não tiver lido o livro do Marcos, eu recomendo a leitura. Eu acho que não tem coisa igual sobre sanções políticas. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Marcos, por ter se disponibilizado. E se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, lá no Tributário em Jogo, a gente está sempre disponível para receber perguntas pelo direct. Podem me mandar também no meu pessoal.
Eu não sei se o Marcos também recebe perguntas no dele, mas qualquer coisa eu posso perguntar alguma coisa para ele, enfim. Pode Qualquer mandar. coisa. Mandem suas perguntas, a gente tem sempre disponível. E é isso, gente. Essa live vai ficar salva, não se preocupem aí se vocês quiserem mandar esse vídeo para alguém, recomendar alguém assistir. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Marcos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado.